Então, vamos começar o corpo do gato, Bartolomeu, começando com a cor cinza, tá? Fazemos o nosso anel mágico e 6 pontos baixos dentro do anel mágico. Fechamos o nosso anel e fazemos 6 aumentos. Feito esses aumentos, agora nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. E nós vamos fazer isso por toda a volta. E quando tivermos terminado, retornamos aqui. Então, terminada essa carreira, ficamos com 18 pontos baixos. Então, agora, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento para começar. E agora, nós fazemos 2 pontos baixos e um aumento. De novo, 2 pontos baixos e um aumento. E nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final, vai ter um ponto baixo. Então, a gente termina com esse um ponto baixo. Faz 2 pontos baixos e um aumento, até chegar no final, quando tem um ponto baixo apenas. Eu vou mostrar dessa vez como que fica. Nas próximas, você já sabe. Quem viu o vídeo que tem aqui no canal, sobre como fazer círculos e amigurumis sem deixar cicatrizes, sem deixar marcas no crochê, sabe bem do que eu tô falando. Então, aqui fiz 2 pontos baixos e um aumento, e aqui sobrou um ponto baixo, tá? Lembram que a gente começou com um ponto baixo e um aumento? Depois 2 pontos baixos e um aumento? Então, chega no fim, sobrou um ponto baixo ali. Se você não lembra dessa técnica, dá uma olhadinha no vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhadinha lá para relembrar por que se faz assim. A próxima carreira é 3 pontos baixos e um aumento. 3 pontos baixos e um aumento. E essa é assim do início ao fim. 3 pontos baixos e um aumento. Quando terminar, nós retornamos e damos sequência juntos. Então, terminada essa carreira de aumentos, nós ficamos com 30 pontos baixos. Vamos dar sequência fazendo 2 pontos baixos e um aumento. Amigãozinho. Esse é meu gato, gente, como sempre, participando dos vídeos. Então, 2 pontos baixos e um aumento. Agora, nós passamos a fazer 4 pontos baixos e um aumento. 4 pontos baixos e um aumento. E vamos terminar essa carreira fazendo, chegar aqui no final, vão ter 2 pontos baixos para nós fazer. Então, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento até o final, e aqui vai ter 2 pontos baixos, termina com eles. Depois, retornamos. Terminada essa carreira de 4 pontos baixos e um aumento, ficamos com 36 pontos baixos. Agora, vamos dar sequência fazendo 5 pontos baixos e um aumento.
5 pontos baixos e um aumento, e nós vamos fazer isso por toda a volta. 5 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por toda a volta, e quando terminarmos, retomamos aqui para continuar. Então, terminamos essa carreira com 42 pontos baixos. A próxima, já que essa foi de 5 pontos baixos e um aumento, a próxima é de 6 pontos baixos e um aumento, mas nós fazemos aquela divisãozinha que vocês aprenderam em outro vídeo. Então, a gente começa com 3 pontos baixos e um aumento. E a partir daqui, nós fazemos 6 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer isso até o final. Chegando aqui no final, vão ter 3 pontos baixos e nós vamos terminar com esses 3 pontos baixos. Então, vamos fazer isso por toda a volta, 6 pontos baixos e um aumento. Terminamos com 3 pontos baixos e depois retornamos. Então, terminada essa volta de 6 pontos baixos e um aumento, nós ficamos com 48 pontos baixos no total. E agora, nós vamos para a carreira que é 7 pontos baixos e um aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer isso por toda a volta e depois retornamos para dar sequência juntos. Então, terminada essa carreira de 7 pontos altos e um aumento, nós ficamos com 54 pontos baixos no total. Agora é o momento em que nós vamos prender as perninhas do gato. Então, já é bom deixá-las preparadas com essa partezinha do desnível para trás, tá? E vamos começar essa carreira, então, fazendo 15 pontos baixos. 3. Vou botar o marcadorzinho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ok. Feitas as 15 carreiras, nós pegamos as 15 carreiras, não, os 15 pontos baixos, pegamos a perninha, parte do desnível virada para trás, tá? E aqui nós vamos pegar ponto da frente e ponto de trás ao mesmo tempo. E vamos fazer o primeiro ali. Passa por dentro de todas e faz o ponto baixo. Então, nós vamos fazer isso 5 vezes. Dois. 3. 4. E o último. 5. Então, aqui, a perninha está bem presa. Tá? Frente, atrás, confere se pegou direitinho os dois lados do ponto, senão nenhum ficou faltando. Perninha vê que o desnível ficou para trás. Então, agora, nós seguimos fazendo 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 pontos baixos entre uma perninha e outra. Agora, nós vamos pegar a outra perninha e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez a recém. Pegando o ponto da frente e o ponto de trás. Nós fazemos o primeiro, segundo, terceiro, quarto, e o quinto. Dá uma conferidinha, ver se pegou os dois lados do ponto sempre. Se tá tudo ok, só seguir. Nós vamos terminar com pontos baixos até o final. Esse é o meu método, tá? De fazer, eu prefiro, eu acho que fica mais seguro para as crianças brincarem quando eu crocheto as pernas e os braços diretamente no corpo, tá? Agora, se você preferir deixar para depois, segue fazendo o corpo, deixa as perninhas de lado. Quando terminar o seu boneco, você costura as perninhas no corpo, tá? Se você achar melhor assim, tem mais facilidade, tá acostumado a fazer assim, pode fazer, tá? Eu prefiro fazer assim, porque para mim fica mais seguro, né? Tem bonecos que eu faço assim, tem outros que eu faço costurado depois. Então, terminada essa carreira, já voltamos para dar sequência. Então, terminada essa carreira em que a gente colocou as perninhas, tá? Nós temos aqui nesse círculo 54 pontos baixos. E nós vamos fazer esses 54 pontos baixos sem aumentar, sem diminuir. Nós vamos fazer eles por 10 voltas, tá? Sem aumentar, sem diminuir. Só ir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo. Cinquenta e quatro pontos baixos por 10 carreiras, por 10 voltas. Quando nós tivermos terminado essas 10 voltas, a gente volta e retoma e segue junto fazendo o gato. Então, nós fizemos as nossas 10 carreiras de 54 pontos baixos, sem aumentar, sem diminuir. E agora, dando sequência, nós vamos fazer 54 pontos baixíssimos. Também sem aumentar, sem diminuir. Vou botar o marcador. Vamos fazer toda a volta de 54 pontos baixíssimos e voltamos para dar sequência. Então, terminada essa carreira de 54 pontos baixíssimos, chegamos ao final dela. Você pode ver que os pontos baixíssimos ficam virados para fora, e essa é a nossa ideia, tá? É para marcar uma cinturinha no gato, tá? Então, aqui agora nós encerramos com o fio cor cinza chumbo. Podemos cortar e vamos arrematar. Nós vamos usar o ponto falso para arrematar. A única questão é que, como a direção do ponto baixíssimo é para fora, nós vamos fechar aqui também para fora, tá? Não é para fechar lá para dentro, é para fechar aqui. Então, vamos fazer a mesma coisa do ponto baixíssimo, só que aqui. E aqui sim, nós vamos passar lá para dentro. Então, o ponto falso fica aqui,
Pode ver que fica bem colocadinho ali, ó. Nem dá para perceber, tá? Esse aqui nós passamos lá para dentro. Vamos arrematar ele lá dentro. Que foi, amigãozinho? Pronto. Depois a gente faz um nozinho ali dentro. Tá feito o nosso ponto falso aqui. Então, agora, dando sequência, nós deixamos a carreira de pontos baixíssimos do lado de fora, né? E vamos começar com a cor verde para fazer a blusa do gatinho, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos começar em BLO, só que nós não vamos pegar a carreira de pontos baixíssimos que nós deixamos aqui fora. Isso é uma cintura do gato, né? Como se fosse um cintinho, digamos assim, e vai ficar aqui, tá? Então, nós vamos lá dentro, que também ficam duas alcinhas do ponto lá, ó. Tem a terceira aqui, que é a do ponto baixíssimo do lado de fora, e tem as duas internas lá. Então, nós vamos pegar só a de trás do ponto, vamos colocar a cor nova e vamos fazer aqui 54 pontos baixos, sempre pegando só a alcinha de trás do ponto. Vamos fazer toda a volta, não vamos aumentar, não vamos diminuir. Vamos fazer toda a volta em 54 pontos baixos. Deixa eu ver se tá dando para ver bem. A gente pega a alcinha de trás e faz um ponto baixo. De trás e faz o ponto baixo. Pode ver aqui, ó, que os pontos baixíssimos estão ficando para fora, ó. Eles não são tocados, a gente não pega nenhuma das alcinhas dele, tá? Aquela cinturinha fica. Nós estamos pegando o que tá lá dentro, aquele ponto que ficou lá dentro. Pegamos só a alcinha de trás e fazemos um ponto baixo, tá? E vamos fazer isso por toda a volta e voltamos aqui para continuar. Então, terminada essa volta, em que a gente só pegou a alcinha de trás, tá? Em BLO. Então, agora nós vamos fazer 54 pontos baixos, normalmente, sem aumentar, sem diminuir. E vamos fazer esses 54 pontos baixos por 4 carreiras, tá? Então, vamos fazer essas 4 carreiras de 54 pontos baixos e depois retornamos aqui para dar sequência. Então, terminadas essas 4 carreiras de 54 pontos baixos, nós vamos fazer a primeira carreira de diminuições. Então, nós já fizemos 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos e uma diminuição. E assim vai ser essa volta, sempre 7 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por toda a volta e retornamos para continuar juntos. Então, terminada essa volta de diminuições, que nós fizemos 7 pontos baixos e uma diminuição, nós ficamos com um total de 48 pontos baixos. Então, agora, nessa volta, nessa carreira, nós vamos fazer 48 pontos baixos, sem aumentar, sem diminuir, só 48 pontos baixos. Então, é só fazer isso por toda a volta e já retornamos para dar sequência. Então, terminada essa volta de 48 pontos baixos, nós vamos fazer agora 6 pontos baixos e uma diminuição.
4, 5, 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, é isso que nós vamos fazer por toda a volta, 6 pontos baixos e uma diminuição. Quando tivermos terminado, retornamos para dar sequência juntos. Agora, nessa volta, nós faremos 5 pontos baixos e uma diminuição. 3, 4, 5 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por toda a volta e retomamos depois para dar a sequência juntos. Feita essa carreira de diminuições, então agora nós ficamos com 36 pontos baixos e nessa carreira nós vamos fazer 36 pontos baixos. Sem aumentar, sem diminuir, só fazer 36 pontos baixos por toda a volta. Vamos colocar um pouquinho de enchimento já, porque tá chegando na hora, né? Tá faltando um pouco de firmeza aqui. E depois retornamos e damos sequência juntos. Então, terminada essa volta de 36 pontos baixos, já coloquei algum enchimento aqui, não coloque muito para não atrapalhar. Então, agora nós vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Vamos fazer 1, 2, 3, 4 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso por toda a volta e quando terminar, retornamos aqui para dar sequência. Terminada essa carreira de diminuições, agora nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 2, 3 pontos baixos. E uma diminuição. Vamos fazer isso por toda essa volta e depois retornamos para dar sequência. Então, terminada essa carreira de diminuições, nós ficamos com 24 pontos baixos. Nós vamos fazer agora esses 24 pontos baixos, sem aumentar, sem diminuir. Nós vamos fazer ele por 2 voltas. Então, é só seguir fazendo ponto baixo em cima de ponto baixo, sem aumentar, sem diminuir, por toda a volta, por 2 carreiras. Quando tivermos terminada essa parte, nós voltamos aqui para dar sequência no gato juntos. Então, terminadas essas duas voltas de 24 pontos baixos, nós vamos agora colocar os bracinhos, tá? Então, nós começamos com 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3. Vou colocar meu marcador. 4, 5 pontos baixos. Agora, eu vou pegar um dos bracinhos, tá? Cuidando para que a marquinha da troca de cor fique para trás, tá? Já tá achatadinho aqui. Nós vamos fazer igual fizemos na perninha. Vamos pegar os 2 lados de uma vez só, tá? Tá vendo que tem a frente e atrás. O ponto da frente e o ponto de trás estão aqui na agulha. Nós vamos no próximo ponto. Então, ó, tô pegando todos de uma vez, puxamos, fazemos o primeiro ponto baixo com o braço.
aqui o segundo, o terceiro, o quarto, e o quinto. Ok? Então, nós fizemos 5 pontos baixos para chegar até aqui. E agora mais 5 pontos baixos com o bracinho. Olhamos para ver se está tudo certinho dos dois lados, se a gente não deixou escapar nenhum pontinho. E agora nós fazemos vamos fazer agora 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora nós vamos pegar o segundo bracinho. De novo, cuidando para que essa parte aqui fique para trás, que é a parte da mudança de cor. Vamos deixar ele para trás. E vamos pegar o ponto da frente, o ponto de trás. E vamos fazer 5 pontos baixos, igual nós fizemos no braço 1, nós vamos fazer agora no braço 2. Dois, três, quatro, 5. E vai sobrar aqui 2 pontos baixos que nós vamos fazer para terminar essa carreira. A gente avalia se os bracinhos estão no lugar certo, se tá do jeitinho que a gente quer. E se estiver tudo certinho, o meu parece que tá. Se ficar alguma alteração, porque o seu ponto é maior ou menor do que o meu, ou porque a sua lã é maior ou menor do que a minha, a sua linha, pode voltar, né, e refazer, diminuir um ponto ou dois, enfim, para deixar o bracinho centralizado. Agora, se você prefere não botar assim, deixar o bracinho de lado e costurar no final, no corpo, também pode ser, fica à vontade, tá? Eu prefiro fazer assim, porque eu acho que fica mais seguro. Então, agora, nessa próxima volta, nós vamos fazer 24 pontos baixos, sem aumentar, sem diminuir, só 24 pontos baixos, tá? Então, é só fazer isso aí, e quando estivermos terminado essa volta de 24 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição, nós voltamos aqui e damos sequência juntos. Terminada essa volta, então, de 24 pontos baixos, nós vamos trocar de cor. Eu estou usando o amarelinho. Se você está usando branco, troque pelo branco.
E eu vou fazer com essa cor, 24 pontos baixos também. Já posso cortar a cor verde, não vou usar ela mais. E vou seguir fazendo 24 pontos baixos com o amarelinho. Quando eu tiver terminado, nós vamos cortar o fio, deixando o suficiente para costurar a cabeça depois, tá? Então, deixe bastante, deixe uns 20, 30 centímetros de fio no final para cortar o amarelo. E do corpo, é isso, a parte do corpo, nesse momento, tá terminada com essa volta. Deixa o suficiente para costurar a cabeça depois. E nós voltamos num próximo vídeo para fazer a cabecinha do gato Bartolomeu. Então, vamos terminar aqui juntos. Vinte e quatro. Claro que tem que colocar mais enchimento agora, né? Coloque o máximo que der. Vamos cortar o fio. Então, está feito o corpinho do nosso gato, tá? Deixei aqui a espera para a cabecinha, deixei fio suficiente para depois costurar a cabeça. E tá pronto o corpinho por enquanto, tá? Vamos colocar mais enchimento, é claro. E retornamos no próximo vídeo para falar sobre a cabecinha do gato Bartolomeu. Muito obrigada, bom crochê para você.